Band Entrevista de hoje está conversando com a presidente da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Denise Eloy. Denise, eu tinha deixado no final do bloco anterior no ar a pergunta. Aliás, vou dividir essa pergunta. Em primeiro lugar, muita gente reclama dos planos de saúde, sejam eles autogestão ou privados, que muitas vezes não encontra o especialista que está procurando. E eu te pergunto, por que isso acontece até nas grandes cidades? Na Amazônia, por exemplo, a gente até entende, mas em Brasília, São Paulo, por quê? Bom, primeiro eu queria lhe dizer, nós temos pesquisas, né, que demonstram que o plano de saúde, apesar dessa dificuldade que se apresenta na mídia, o plano de saúde, ele hoje é o segundo maior desejo do brasileiro. Primeiro é a casa própria, segundo é ter um plano de saúde. Até porque a saúde oficial não é lá essas coisas, a saúde né? pública ainda deixa muito a desejar. Na verdade, o que nós gostaríamos é que nós tivéssemos um sistema de saúde público, claro, que oferecesse atenção à saúde de qualidade para todos os brasileiros, e a autogestão, inclusive, luta por isso. Nós temos uma cadeira do Conselho Nacional de Saúde, até para fazer essa defesa do sistema público, que nós achamos assim importantíssimo para o país, né? Mas enquanto esse sistema público ele não traz essa resposta de qualidade e até não tem um financiamento adequado para oferecer certas respostas à população, as operadoras elas têm sido procuradas assim de uma forma muito significativa, né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento no setor de quase 50%, né? Hoje nós temos mais da metade da população vinculada. Então, essa daí já é uma das variáveis que eu acho que traz um pouco a resposta ao que você colocou, que a demanda, né, das operadoras cresceu bastante, né? E aí eu estou falando de todo o sistema de saúde. Então, nós tivemos um crescimento importante de beneficiários do sistema privado, né? E temos também, assim, em alguns lugares, principalmente nos grandes centros, né, nós temos algumas dificuldades de acesso, mas não provocada por essa ou aquela operadora. É uma questão estrutural, de fato. Você vê que está tendo um esforço... Faltam mesmo aqueles especialistas. Faltam mesmo. Né? A gente está tendo um esforço do próprio Ministério da Saúde, agora no esforço, inclusive, de provocar algumas mudanças e trazer profissionais de saúde de outros países, no sentido de suprir carências e aí mais localizadas, especialmente no interior dos estados, em regiões menos favorecidas. A gente tem uma política e uma preocupação do próprio governo federal no sentido de suprir essa oferta de profissionais médicos. Essa é uma variável, Sérgio. A outra é que, infelizmente, a gente não tem ainda, e aí eu digo nós, de uma forma geral, uma educação para utilizar de forma adequada os recursos de saúde que são oferecidos. Isso eu vou chegar lá daqui a pouquinho, que é um assunto interessante também. Mas eu quero voltar aí, diante dessa questão da falta ou demora de marcar consulta com algumas especialidades, a ANS veio e decidiu: para baixa complexidade, você vai ter 7 dias para atender, para outras 14 dias, para outras 21 dias e tudo. Mas é simples assim, é só dar uma canetada e está tudo resolvido? Não é que eu queira te deixar em saia justa, não, mas não é isso, né? Não é, de fato, não é isso. Eu quero dizer assim, nessa questão de acesso, né, a ANS tem se preocupado, inclusive é um dos eixos da agenda regulatória da agência, no sentido de que essa população que tem as operadoras de saúde, se elas vendem o plano, que elas ofereçam o que elas venderam no mercado, que não é bem a lógica da nossa relação enquanto autogestão com o beneficiário. Né? Então, quando o beneficiário do sistema ele busca um tipo de assistência e não tem dentro do braço o que está regulamentado, ele tem a primeira iniciativa dele, deve ser procurar a operadora de saúde. Né? Por quê? Até porque é o seguinte, se não se resolve com uma canetada, também não pode deixar o beneficiário não pode deixar sem assistência, né? Claro. Exatamente. Então, o que a gente faz, e nesse primeiro momento, muitas demandas são resolvidas, porque se não pode ser com aquele especialista, a operadora ela tem obrigação de oferecer um especialista que também tenha a qualificação semelhante, que possa assistir aquele beneficiário. Então, na verdade, dentro da autogestão, a gente não tem essa incidência de reclamações como tem no mercado privado. Sim. Isso você pode ver, Sérgio, em todas as vezes que você teve suspensão de operadoras por falta de acesso ou por falta de garantia de acesso, você não teve nenhuma autogestão incluída nesse leque de operadoras que tinham seus atendimentos suspensos. É verdade. Agora, falando especificamente de autogestão, na semana passada foi divulgado que pelo menos 5 grandes operadoras estariam com sérios problemas financeiros. Eu te pergunto,
Por que algumas instituições estão tendo esses problemas e até à beira de quebrar? Na verdade, esse é um problema conjuntural do setor de saúde como um todo. Né? Se você ampliar aí para outros segmentos do setor, nós tivemos aí grandes operadoras, a maior operadora do país, que não é autogestão, que apresentou déficit pela primeira vez na sua história enquanto empresa. É uma questão do modelo, está errado? Não, na verdade, o modelo está errado, o modelo de atenção, a organização do acesso, mas existem outras variáveis que são importantes que a gente precisa destacar. Em 2012, nós tivemos um aumento significativo das despesas assistenciais. Da grande maioria das operadoras, e aí eu estou falando inclusive as de grande porte, o valor das despesas foi muito além, foi maior do que o valor das receitas, né? E isso aí provocou um certo reboliço no setor. Algumas operadoras têm, e a ANS obriga isso, reservas financeiras que permitem passar um ano com esse nível de dificuldade sem comprometer a assistência, sem comprometer a qualidade e nem o acesso ao beneficiário. As operadoras de autogestão primam por isso e têm essas reservas. Mas algo precisa ser feito. E aí tem alguns gargalos no setor que a gente precisa cuidar. Bom, vamos dar alguns exemplos, por exemplo, deixa eu ver se eu estou certo. A gente sabe que, eu ouvi falar uma vez, sobre custos de próteses ortopédicas, que tem um determinado parafusinho lá, para colocar no osso da perna, que custa esse parafusinho $5.000. Sendo que também custa $5.000 a tonelada do metal que foi feito esse parafusinho. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é só nisso. Essa é uma variável importante, mas em relação a órtese, próteses e materiais especiais, que são justamente esses parafusinhos, né, traduzindo para uma linguagem mais... para o material exigido, por exemplo, cirurgia de coluna, a gente tem alguns insumos do setor que hoje a cadeia produtiva ela está carente de uma séria revisão nesse processo. Nesse sentido, a Unidas juntamente fez uma articulação com outros segmentos, né, como o caso das seguradoras, das medicinas de grupos, das próprias cooperativas e filantrópicas, no sentido de uma articulação no sentido de levar a Agência Nacional de Saúde essa realidade, que apresenta, de fato, na cadeia produtiva distorções importantes. Eu diria até que deixou de ser um problema do setor de saúde para passar a ser um problema de polícia, né? E envolver outras instâncias, inclusive Ministério da Saúde, Ministério Público, enfim. O ministro da Saúde, na semana passada, ele chegou até a anunciar que iria aumentar e baratear a produção nacional dos insumos e tudo, mas isso também não é assim, não é num passe de mágica, né? Dá para se pensar em ação de governo e esse tipo de negociação que a senhora está dizendo? Dá para se esperar resultado a curto prazo, médio prazo ou só para os nossos netos? Não, eu acho que dá para se esperar sim, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, a gente, por exemplo, essa proposta que nós encaminhamos para a ANS, ela foi encaminhada também na Câmara de Saúde Suplementar com a presença do ministro da Saúde, e o ministro, imediatamente, ele convocou uma comissão para fazer uma investigação desse processo da cadeia produtiva de OPME, que a gente chama órteses, próteses e materiais especiais, e essa comissão tem 60 dias para fazer uma avaliação desses processos dentro do setor. Então, isso demonstrou a vontade do Ministério da Saúde, até porque esse tipo de distorção, Sérgio, ele não se aplica só ao sistema privado. O sistema público também é vítima desse tipo de distorção. Então, essa aí é uma das questões. E a outra foi, essa semana, o ministro foi, em cadeia nacional, justamente anunciar que em alguns insumos, e isso é uma notícia muito boa, o governo ele vai começar a investir, né, no incentivo à indústria para que a gente possa produzir alguns insumos aqui no Brasil. Porque o material desse nível é um material, na sua maioria, material importado e que chega num valor muito acima do que o sistema de saúde pode suportar. Bom, então, dentro disso aí eu te faço uma outra pergunta, tanto para a autogestão como para o setor privado. Como conciliar, como fazer o casamento de receita e despesa? Mas isso também a senhora responde daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Sai daí não, tá? Que já eu volto com a Denise Eloy, presidente da Unidas.